fazer assim? Então, esse primeiro capítulo, ele já diz assim, ó, costas eretas e ombros para trás. Eu gostaria muito que a gente trouxesse aqui, nesse momento, alguma situação difícil, que tá assim, ó, difícil mesmo, sabe? Algo que tá complexo, que tá difícil solução, que tá angustiante, que tá sufocante, que tá péssimo. Pensar sobre isso? Pensa sobre isso. E experimenta como fica seu corpo em relação a essa situação. Eu já me pus em contato com isso, Lida. Ok. Agora veja se existe mudança, veja se há mudança num simples levantar de cadeira, esticar a sua coluna, colocar o queixo um pouco mais elevado que o normal e as costas para trás. Veja se só a mudança resolve alguma coisa. Estufa o peito para frente, costas para trás, postura ereta. Imagina o desafio na sua frente. Veja o que muda aí. A primeira mudança que eu senti foi na respiração. Acho que é uma coisa que eu trabalho bastante, então, assim, a minha respiração ficou menos ofegante. Menos ofegante. Uhum. E a Tati, se quiser escrever aí no chat. Bom, é impressionante. Para mim, assim, dá uma sensação de serenidade em relação ao desafio, mas fica muito sereno. Só de manter essa postura, tá? De manter a postura de enfrentamento. Eu fiquei impressionado, assim. Eu tô exercitando isso desde que eu li esse primeiro capítulo, eu tenho feito isso comigo, né? E tem, assim, para mim, isso tem feito algum sentido, tá? Então, eu até queria fazer esse exercício com vocês para ver como é. Um peso inicialmente, um peso de desconforto na lombar, e depois levantar e me colocar na postura, sentir um relaxamento, quase que rebolei. Não dá um certo empoderamento em relação a esse desafio? Como se esse desafio não fosse tão gigantesco mais. Parece que não é tão difícil, né? Eu tenho tido essa impressão, tá? Bom, ele já traz isso arreganhado no título, né, do capítulo. O capítulo já traz isso, costas eretas e ombros para trás. E aí ele começa a falar sobre lagostas e territórios. O que tem a ver, né, lagostas e territórios? E ele diz que esses crustáceos, eles precisam de uma casa, né? E que eles vão se alimentando dos restos das batalhas e de outros animais que morrem, se esfacelam e que vão caindo ali no fundo do mar, onde as lagostas vivem, né? E esses restos, eles vão se depositando no fundo, essas lagostas precisam se alimentar,
Elas precisam também de ambientes seguros para se defender de predadores, né, maiores, então elas precisam de rochas, né, e não tem uma grande quantidade de rochas disponíveis, né, mas tem uma grande quantidade de lagostas no fundo do mar, tá? E acontecem, então, disputas ferozes por território. Tá? Então, essa primeira parte fica claro para nós que existe uma necessidade de preservação de vida, e para se preservar a vida, essas lagostas disputam o melhor lugar, e esse melhor lugar implica em proteção contra predadores e nutrição, tá? Então, nessa primeira parte aí que ele fala de lagostas e territórios, fica bem claro isso, tá bom? Na segunda parte, ele traz pássaros e os territórios. E aí ele dá exemplo de determinado tipo de pássaro que é bastante territorialista, tá? Ele machuca a perna um dia e o pai pede para ele então gravar o som de um determinado tipo de pássaro que é bastante territorialista, que faz a casinha, né? Eles fizeram uma casinha lá para esses pássaros em determinada árvore, e esse pássaro ocupou a casinha. E ele, então, com a perninha machucada, ele passou o dia gravando o som desse pássaro. E começou a replicar o som próximo ao pássaro. O pássaro, que é muito pequenininho, mas bastante territorialista, passou a atacar o toca-fitas, imaginando que fosse um outro pássaro invadindo o território dele. Então ele passa a atacar aquele toca-fitas, tá? Também protegendo o seu ninho também, porque ali tem um ambiente farto de alimento e que também tem uma casa, ou seja, também existe um espaço para você se proteger e proteger o seu ninho, e também existe fartura de alimento, tá? E também tem uma maneira muito semelhante de se manter a vida disputando o território, tá? Ele até tem uma fala assim que ele diz assim, né? Parece que tanto os pássaros quanto as lagostas são obcecadas por status e posição. Que semelhança que tem com a gente, hein? Ai, 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 ai. E aí, não o suficiente desse passarinho, ele começa a trazer para o mundo das galinhas, né? E aí ele diz também que... Ô, Roseli, seu microfone está desligado. Que aí complica mais. Aí ele diz que as galinhas, né? As aves que sempre têm acesso prioritário a qualquer comida que for jogada no solo pela manhã são as galinhas celebridades. Depois das galinhas celebridades, vem as galinhas do banco reserva, as bajuladoras e as aspirantes a celebridades. Então, vem as de terceira classe. E depois, as miseráveis, as feridas e as quase depenadas que ocupam a camada mais baixa e desprezível da hierarquia. Aquilo que sobra fica para essa camada desprezível. Gente, eu li esse capítulo e eu lembrei daquele filme horrível chamado O Poço. Vocês já viram o filme O Poço? Ai, William, eu confesso que eu comecei a ver, mas eu não consegui concluir. Foi muito para mim, não dei conta. Dá um mal-estar, ele é
de mexer na víscera da gente, porque é de fato... É deprimente. Porque é de fato assim. Quem está embaixo, ele tem mais chance de descer o tempo inteiro. Ele tem que contar com a sorte do rodeio para saber quem fica em cima. E é uma crítica tão grande à sociedade, porque quem está embaixo da pirâmide vai comendo o resto a um ponto que não tem comida. Então você mata o seu parceiro para você se alimentar. Isso é bárbaro, mas isso é um fato, tá? É um fato. Só que ele não é tão trágico, né? Porque depois ele dá ele traz à reflexão um modo de viver em sociedade de um modo organizado, né? Eu acho que esse que foi o melhor do capítulo, porque ele não traz só a problematização, ele traz junto a solução com ele. Então ele fala que as galinhas, né, elas vivem em comunidade, né? E que existe uma hierarquia de dominância. Hierarquia de dominância, né? Que os pássaros mais astutos, fortes, saudáveis e afortunados ocupam o território nobre e defendem esse território nobre, né? Que eles atraem, inclusive, as parceiras de melhor qualidade, né? E assim elas ficam protegidas do vento, da chuva, dos predadores, assim como têm acesso à alimentação fácil. Se houver, né, uma doença aviária, certamente que as aves que têm acesso a mais comida e alimentação e a proteção dos predadores, elas terão menos chance de adoecer. Diferente das aves que são da terceira classe para baixo, que como não têm condições de alimentação, são as que vão perecer com as doenças aviárias, tá? Então, ele diz que uma vez que o território é crucial, melhores locais são sempre escassos. Ou seja, a gente é sempre norteado por uma cultura de escassez. Em análise transacional, a gente fala muito isso, da cultura de escassez, né? Diz que vai faltar. Então, a gente se degladia pela cultura de escassez que a gente vive. Ah, Aí outra coisa que ele frisa aqui é que como ganhar ou perder sem é uma questão, né? Uma questão. Como ganhar ou perder sem que as partes discordantes, como ganhar ou perder, sem que as partes discordantes incorram em grande perda. E ele frisa que esse é um ponto muito importante. Existe uma hierarquia de dominância natural. Isso faz parte da natureza. Milhões de cultura de escassez e competição também. Sim, sim. Hierarquia da dominância, né? Por isso a competição. Existe um dominador e um dominado. Os jogos de poder são fatos, né? Jogos psicológicos de poder são fatos, né? Então, assim, ele diz que nos milênios nós fomos aprendendo, tanto a humanidade quanto essas outras raças de animais foram aprendendo truques para estabelecer domínio, tá? Qual é o truque que nós usamos hoje para estabelecer domínio? Quem que é dominador maior? Nenhum de nós, né? Porque dominadores maior é 1% da população mundial. Olha só. 1% da população mundial, ou menos, eu diria bem menos de 1%, é quem comanda o mundo, de fato. É quem domina as regras, né? Quem estabelece regras, de fato. Quem tem mais dinheiro estabelece, inclusive, como os países vão se manter, né? É um domínio real do qual a gente vive, né?
Então, a gente vai estabelecendo truques. Há muito tempo atrás era a força bruta. Hoje, a força bruta, ela não está em destaque, mas a sua capacidade assassina continua funcionando e sendo necessária, porque a gente ainda tem ameaças bélicas, né? Vê lá o Vladimir Putin, ele estabelece poder através das bombas nucleares que ele tem na Rússia, né? Então, ele é intocável, né? Fazem sanções e vão cortando a alimentação dele ali na região da Rússia, que é um país extremamente frio e gelado, então que tem dificuldade de agricultura e pecuária por causa desses períodos longos de inverno e gelo, não tendo então alimento, aquela comunidade ao redor vai cerceando o alimento deles, né? Então diminui os níveis de importação, ao mesmo tempo que ele tem um poderio de petróleo, e um poderio de gás e um outro poderio, fora a ameaça bélica. Então, olha a nossa capacidade hoje de ser diplomata, a necessidade de sermos diplomatas para dar conta de estabelecer esse poderio. E também ser assassino. E também utilizar do potencial agressivo para dar conta. Né? Então, isso parece que ainda é vigente. Não é força bruta, mas é você ter o bélico a seu dispor. Né? Então, a gente aprende vários truques para estabelecer o domínio e, e fazer arriscar-se, né, em investidas para dominar sem ter muitos danos, né? Haverá danos, mas não haverá muitos danos, né? É a capacidade de sacrificar alguma coisa, né? Ora, a própria história nos mostra, né? Todas as guerras você tem que sacrificar seu povo. O país sacrifica uma grande parte do seu povo para dar conta de sobreviver a uma guerra. Mas como fazer isso o menos possível? Como sacrificar menos pessoas possíveis, né? Aí ele traz agora o exemplo, ele sai dos pássaros e traz o exemplo dos lobos. Então a Alice está para chegar. Quando os lobos, Graças a Deus. quando os lobos, eles estão numa briga entre machos, né? Aquele que percebe que vai perder, ele deita de costas e cede o pescoço. Ou seja, ele está dizendo, olha, ok, deixa eu deixar a Viviane entrar. Esse lobo, ele dá um sinal, ele sinaliza que eu me rendi, você é mais forte do que eu, tá? Então, não há um assassinato desse lobo que faz parte da alcateia, mas há uma disputa de poder, há uma rivalização e há uma o objetivo não é causar um ferimento letal, mas é mostrar quem é que é a liderança. Então, assim que aquele que é mais amedrontado e ansioso percebe, o tempo inteiro ele fala desse lugar da ansiedade, né? O mais ansioso geralmente é aquele que vai perder a batalha. O mais frio e calculista é aquele que vai dar conta de manter-se no poder. Então, o lobo que é mais ansioso, ele deita de costas e mostra a jugular. Esse lobo que vence a disputa, ele não só se mantém no poder, como ele ainda pode contar com este lobo que, que perdeu a disputa como um caçador para o grupo. Ele não deixa de ter a importância, ele continua permanecendo no grupo. E ele ainda faz uma sátira, né? Ele tira um sarro, ele fala assim: o lobo, agora dominante, pode ainda precisar do parceiro caçador, mesmo que seja o patético ex-rival derrotado. Mas olha o termo que ele usa: ainda pode precisar do lobo caçador.
Então, ele não infere um golpe letal para disputar o território. Eles apenas se movimentam para mostrar quem é que lidera, quem é que vai estar na frente. E isso é muito importante, né? Estabelecer quem tem o poder, deixar claro quem é que manda dentro de determinados ciclos sociais. Aí ele traz um outro exemplo dos dragões barbudos, né? Que para eles estabelecerem uma dominância, eles balançam o rabo, né? Balançam suas patas dianteiras praticamente uns para os outros para indicar o seu desejo de continuidade de harmonia social, né? Então, um modo de dizer, olha, tá bom, chega, a gente agora vai socializar melhor, então eles balançam as patinhas dianteiras. Os golfinhos, que produzem impulsos sonoros especializados enquanto caçam e durante outros momentos de alta emoção para reduzir o conflito em potencial entre os membros dominantes e subordinados do grupo, ou seja, também há uma casta, né? Também há uma hierarquia dominância entre os golfinhos, tá? E e esse comportamento ele diz que é endêmico, ou seja, é comum em todos os seres vivos. E aí ele traz de volta a imagem das lagostas, né? Aqui de novo ele traz as questões de que os abrigos dos predadores é escasso, logo é necessário sempre ter uma rivalidade para conseguir esses abrigos. E aí ele fala de um experimento. Vocês lembram do experimento? O experimento, ele fala assim, se você selecionar algumas lagostas e colocar ela num ambiente controlado, a primeira coisa que elas vão fazer é buscar por alimento, ver onde é que elas vão fazer uma exploração, tá? E depois elas vão começar a perceber qual é o lugar que tem mais comida e qual é o lugar que tem mais abrigo. E assim que elas perceberem que existem outras lagostas ali, aquelas que perceberam que determinado lugar tem mais comida e mais abrigo, elas vão começar a usar comportamentos de defesa e agressão. Né? Então, primeiro, elas começam a dançar, né? Meio que balançando as pinças para dizer o seu tamanho e também a sua força. Depois elas liberam um hormônio secretado por embaixo dos olhos. Esse hormônio diz para outra lagosta o tamanho, o gênero, a força, o estado de saúde dessa lagosta. Se isso não é suficiente, ela vai para o nível 2, que ela começa a agitar mais forte essas pinças, né? E avançando em cima da outra e a outra recuando, tá? Se isso não resolver, ela vai para o nível 3 de enfrentamento, que aí eles vão para o embate. E se o embate não resolver, vai para o nível 4, onde há letalidade, onde haverão danos permanentes, ou seja, o embate não é apenas um toque, ele vai haver um ferimento, e a lagosta vai sair sem uma pata, sem um olho, sem alguma parte do seu corpo, tá? Acho que o mais interessante aqui nessa parte do livro, da página 7, é perceber que quando a lagosta ela perde a batalha, não importa se ela já foi muito agressiva e não importa se ela já venceu muitas batalhas anteriores. A partir do momento em que ela sofreu uma derrota, ela começa a ter um comportamento de hesitação em lutar novamente. Quando ela perde a derrota e ela é ferida, ela hesita em lutar novamente, mesmo contra aqueles oponentes que ela já derrotou anteriormente. Ela cria um novo comportamento. Ela se modela de novo, agora para um comportamento menos agressivo, porque o dodói, né?
foi muito grande. Tá? É como se um novo cérebro subordinado surgisse. E aí ele diz assim, né, na frase finalzinha assim dessa parte da página 7, ele diz assim: qualquer um que tenha experimentado uma transformação dolorosa após uma derrota grave no amor ou na carreira, pode sentir algum tipo de afinidade com este crustáceo outrora vitorioso, que em um dia foi vitorioso, mas que agora teve um desastre. Tá? Então, qualquer um de nós vai ter esse comportamento também. Bom, depois que ele dá essa informação, ele vai agora passar para uma questão neuroquímica. Ele vai falar que isso acontece, o que é que acontece metabolicamente em neurotransmissores. E ele traz dois neurotransmissores importantes, a serotonina e a octopamina, tá? Ela fala que, ele diz aqui que os níveis, serotonina é o hormônio do amor, é o neurotransmissor do amor, tá? Da felicidade, aquilo que deixa a gente apaixonado, tá? Pessoas apaixonadas, elas fazem de tudo, vocês já perceberam? Elas nem refletem direito, elas só querem aquele objetivo que é a sua paixão, tá? Quando uma lagosta que acabou de perder uma batalha é exposta, olha só, quando uma lagosta que perdeu a batalha é exposta à serotonina, ela se estica, avança até as ex-rivais vitoriosas e luta com mais ferocidade por mais tempo. Ela volta para a batalha. E é exatamente isso que a gente faz com pessoas que estão deprimidas. Utilizamos, né, o Prozac e outros medicamentos que são capazes de elevar os níveis de serotonina e trazem ânimo, tá? Níveis altos de serotonina e baixos de octopamina caracterizam o vitorioso. Não é à toa, e não é à toa, que alguns métodos de programação neurolinguística de automodelado de excelência, já ouviram falar? De PNL e automodelado de excelência, por exemplo, eu admiro determinado profissional da minha área. Então, eu passo a pensar nesse profissional e me colocar numa postura semelhante a esse profissional. Só de eu imaginar nesse lugar desse profissional, a minha postura muda e os níveis de serotonina aumentam. Só de pensar. Quando você menos espera, você está fazendo e agindo de um modo já que não é o habitual seu, você está se comportando num comportamento emprestado que está potencializando o seu fazer. Né? Os automodelados de excelência são exercícios ótimos, né, para a gente manter foco, para a gente estabelecer metas, né, de onde a gente quer chegar, inclusive desenvolvimento de carreira. Aí ele termina essa parte de modulação de serotoninas e vai para os princípios da distribuição desnivelada, ou seja, ele vai agora a gente vai entrar de novo nessa questão hierárquica, né? Ele diz que o vencedor da disputa leva tudo, né? No mundo das lagostas, assim como nas sociedades humanas, aquele 1% do topo tem todo o dinheiro, tem mais dinheiro do que a base, que contém 50% do todo. E que as 85%, as 85 pessoas mais ricas do mundo têm tanto dinheiro quanto as outras 3,5 bilhões de pessoas no mundo juntas.
Esse mesmo princípio brutal de distribuição desnivelada aplica-se fora da área financeira. Na verdade, em qualquer contexto em que exista produção criativa. A maioria dos artigos científicos é escrita por um grupo pequeno de cientistas. Aí ele dá esse exemplo dos cientistas. Depois ele dá exemplo dos músicos. Uma pequena porção de músicos produz quase toda a música comercial gravada. Quantos músicos existem? Quantos realmente lançam músicas e são ouvidas? Um pequeno grupo de autores vendem livros e se tornam best-sellers. O mesmo princípio aplica-se à obra de outros 3 membros de grupo de compositores, né? Ele vai falando de músicos. Este princípio é conhecido como Lei de Prince, o pesquisador que descobriu uma aplicação da ciência em 1963. O princípio pode ser modelado usando um gráfico no formato de L, com o número de pessoas no eixo vertical e a produtividade ou recurso no eixo horizontal. O princípio básico foi descoberto muito antes pelo Pareto, né? Esse princípio é também aplicado à população de cidades, a massas de corpos celestes, ou seja, sempre vai existir uma pequena porcentagem que detém todo o potencial, tá? Dentro de uma grande massa de população que detém muito menos do que esse pequeno grupo. E aí ele traz, inclusive, uma citação bíblica, né, que está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 29. Pois, ele atribui a fala a Cristo, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Como é isso, hein, para vocês? Eu quero ouvir vocês. Como é isso? Como eu vi isso, Viviane, logo cedo de manhã. Cheguei agora, tá fora. O que é mesmo? Tudo bem. Eu entendi que você chegou agora, mas como que é você ter quem tem, né? Ó, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O que você tem, Viviane? Eu? Tudo. E o que você não tem? Não, que eu não tenho explicação. Isso que você não tem, Agora. tirado. Isso que você não tem vai te ser tirado. Você entendeu isso? Faz uma lista aí do que você tem e do que você não tem. Não, já vai tirar mais do que eu não tenho. Não, gente, é sério. Vamos fazer uma lista. Faz uma lista. Vamos fazer uma lista do que eu tenho e do que eu não tenho. Caraca, na hora que eu vou escrever a lista do que eu não tenho, eu já penso. Eu já coloco aqui, não, peraí, eu tenho. Não, mas se eu falar que eu não tenho, eu não vou ter direito. Então eu não vou escrever que eu não tenho. Acabei de escrever. Pois é, mas por que que antes da gente tomar consciência, a gente fica no não tem? Eu não tenho. Por que que antes de tomar essa consciência, enxergar isso, a gente vai mantendo essa postura de que eu não tenho, tá me faltando. Por que isso?
Conta para mim como é que foi essa experiência para você, Roseli. De fazer a lista? Uhum. Ah, pois é, eu fiquei aqui me questionando aqui muito sobre as consciências, porque quando eu fui colocando o que eu tenho, tá, foi, né, foi impulsivo, assim. Depois do que eu não tenho, eu tive que refletir um pouquinho. E apesar de eu ter colocado o que eu não tenho, a minha consciência ficou meio assim, não, você tem. Entendeu? Não é Então, muito louco isso? Depois que a gente entende que aquele que tem, como que é? Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. E a quem não tem, o que terá lhe será tirado. A gente começa a perceber que de fato são níveis de serotonina em relação àquele objeto ou aquilo. Porque em algum momento aquilo nos faltou e aquela falta nos fez um mal tão grande que a gente fez que nem frustraço, né? A gente sentiu a perda e a gente se manteve nessa posição a ponto de a gente olhar para aquilo o tempo inteiro e se arrastar a vida inteira, porque nunca vai ter. E mesmo que a gente tenha, a gente faz de tudo para perder. Mesmo que a gente tenha, a gente vai fazer de tudo para perder. Porque então, a isso é muito experiência, inconsciente, né? porque a Isso é experiência muito inconsciente. mas agora já não é mais. Vou Sim, falar mas eu falo assim, igual a pastora Nadir. Vocês viram o meme da pastora Nadir? Ela, não. ela é uma pastora muito doida, né? Ela virou meme na internet porque ela diz que vê Jesus e Jesus fala com ela, né? E aí o menino foi perguntar para ela sobre o cabelo do homem. Ela disse que Jesus disse para ela que o cabelo do homem deve ser cortado estilo militar, não muito comprido nem muito grande. Aí o menino fala: "Então eu tô lascada". Ela falou: "Não, seu cabelo tá bom. Agora essa bermuda que você tá usando toda rasgada, essa bermuda é de Satanás, né? Essa bermuda vai levar você para o inferno". Ele falou assim: "Mas eu não sabia, né?". Ela falou assim: "Enquanto você não sabe, tudo bem, mas agora você já sabe. E se você continuar usando, você vai para o inferno. Então agora a gente já sabe. Agora a gente já sabe. Foi alguma experiência na nossa vida que foi tão marcante pela ausência e pela falta que faz com que a gente se relacione com determinado objeto dessa maneira. Objeto, pessoa, dessa maneira. E a gente vai fazer de tudo, somos nós, não é a natureza. Nós vamos fazer de tudo para manter essa postura. Porque é a postura da lagosta que perdeu um braço na batalha. Não importa, ela já venceu um monte de outros oponentes. Naquela que ela perdeu, agora ela desacredita de tudo. Níveis de serotonina baixo. Ó, coluna ereta, costas para trás. E aumentar os níveis de serotonina. Parece muito simplista, mas faz todo sentido, tá? E aqui é muito importante, olha, uma outra fala que ele fala, né? Voltando aos crustáceos rebeldes, não leva muito tempo antes que as lagostas, ao se testarem, né? Ou seja, fazer a dancinha, entrar lá no nível um, 2 ou 3 ou 4. Então, não leva muito tempo para as lagostas, ao se testarem, aprenderem com quem pode mexer e com quem devem se afastar. E quando aprendem isso, a hierarquia resultante é extraordinariamente estável. Vocês já receberam carteirada alguma vez que você baixou a cabeça por causa da carteirada? Aff, aff.
Vocês já tremeram na base porque vocês foram abordados por policial armado? A gente não se arrisca, né? Porque a pinça dessa lagosta é letal. Vocês já deram carteirada em alguém? Né? Você já conversou com alguém com um pedaço de pau na mão? Ou com uma arma na mão, para ver o tanto de empoderamento que se sente? Melhor não. Ô, William, o que é da A carteirada? Viviane, faca na mão, né, Viviane? Hã? Que, William? Você já conversou com uma faca na mão, né? Não, William, já quase colocaram uma arma na minha mão. Isso aí é um trauma. Já quase colocaram uma Colocaram arma. uma arma para você atirar em alguém? Sim. Sem você querer. Sim. Claro. Foi meu pai. Nossa, para você atirar nele, no seu pai? Uau, uau. Nossa, William. Forte. Isso me remeteu uma imagem de força. É forte isso, né, Muito Viviane? forte. Muito Sim. forte. E parece que remeteu alguma coisa ali na Roseli também, né? Eu me lembrei, assim, de uma imagem que agora é engraçado, me dei isso. Meu pai, ele era um homem muito próspero. E ele fez empréstimo uma vez com a Jota, eu deveria ter por volta de uns 6 anos. E esse cara foi na minha casa para receber armado. E quando meu pai desceu e o cara apontou a arma para ele, o meu pai entrou para dentro de casa. Eu tive a sensação de que meu pai também ia buscar a arma dele. E eu bati a mão na perna do homem, eu me lembro direitinho de nós sentados numa calçada, eu bati a mão na perna dele e disse assim, o senhor poderia voltar outra hora, porque o meu pai agora está muito nervoso? Aí essa pessoa olhou bem para mim no meio dos meus olhos e disse, sim, por você eu vou voltar outra hora. E agora me veio isso. Assim, que idade você tinha, Roseli? Eu deveria ter por volta de uns 6 anos. Aí ele disse assim, sim, eu volto outra hora. Aí Olha. quando meu pai saiu lá fora, já armado, a pessoa não estava mais. As crianças, ele diz aqui no livro, né? As crianças, elas não têm noção. Não, Mínima não noção tem noção. dessa cadeia hierárquica, porque elas estão no empoderamento, que é só da criança. Só a criança tem esse empoderamento. Sim, sim. A Tati escreveu. Porque depois de adulta, eu passei por outras situações dessas e não tive essa coragem. Sim, sim. Tatiana escreveu aqui, até a postura que utilizamos em determinadas situações caracteriza a carteirada. Sim, sim, sim. Sim, a postura é costas eretas, é peito para frente e ombros para trás, né? Esse é o lugar de força, né? O importante é que a gente sabe quando a gente abaixa a cabeça. Naturalmente a gente sabe. Em preservação da vida. O ruim é quando a gente abaixa a cabeça em situações em que a gente deveria de levantar, né? No final ele vai dizendo a necessidade da gente ter essa postura para não sofrer tanta opressão social, né? Bom, então aqui tem uma parte que ele fala de todas as garotas, né? Que quem então é o vencedor fica com todas as garotas, porque ela vai atrair as melhores fêmeas, né? Que vão produzir os melhores filhotes, tá? Os machos bem-sucedidos, isso eu anotei, achei fantástico. Os machos bem-sucedidos, em longo prazo, tiveram que complementar sua destreza física com atributos mais sofisticados. E aí ele diz que não é só uma questão de força, e quanto mais a gente evolui na natureza, não é só a força que interessa. Ele diz que o chimpanzé déspota mais brutal
pode ser derrotado por 2 oponentes, cada um com 3/4 da sua agressividade, com 3/4 da agressividade dele. Como consequência, os machos que ficam no topo por mais tempo são aqueles, prestem atenção, que formam coalizões recíprocas com seus compatriotas de status mais baixos e prestam uma atenção cuidadosa ao grupo de fêmeas e filhotes. Ele é hábil em fazer coalizões com os machos da escala inferior e protege a fêmea e os filhotes. Tá? O macho dominante, com sua postura ereta e confiante, não fica apenas com o melhor imóvel e os melhores campos de caça, mas também com todas as garotas. Eu achei muito importante essa frase que eu citei, né? E, de fato, hoje em dia, se você não tiver contatos, se você não for uma pessoa bem relacionada, se você não tiver contatos legítimos, você não dá conta. Não dá conta. Tá? Contatos é tudo. Você tem uma rede de apoio, né? Em processo terapêutico, a gente pergunta assim, qual a sua rede de apoio? Nossa, e a pessoa fica pensando, nossa, não tenho. Quem são os seus amigos? Quem são os seus parentes e familiares que você pode contar de fato? E a pessoa começa a entender que ela não tem rede de apoio, e talvez por isso tamanha ansiedade. E talvez por isso tanto medo, tanta angústia, porque não tem rede de apoio. Tá? Que não desenvolveu habilidade social para ter rede de apoio. Então, ela vai aprendendo a desenvolver habilidades sociais. Então, ele chega aqui no final dessa parte, né, de todas as fêmeas, ele chega a dizer assim, ó, a hierarquia de dominância tem sido essencialmente uma característica permanente no ambiente ao qual toda a vida complexa se adaptou. Cerca de 300 milhões de anos de evolução. Aí ele fala que as lagostas é ainda do período, né, lá dos dinossauros, que elas sobreviveram, é um período e tudo mais, né? Que ele fala sobre as variações de seleção natural e tudo mais. Quando ele fala aqui sobre a seleção natural, na parte da natureza, que é ali na página 13, ele fala assim: o apto em aptidão é, portanto, a combinação entre o atributo do organismo com a demanda do ambiente. É eu saber o que eu tenho de condições físicas e saber fazer uma boa leitura do ambiente. O que a gente faz em Gestalt terapia? Qual é a função do olhar gestáltico para a situação? Trazer o indivíduo para estar atento ao seu organismo e fazer uma boa leitura de campo, uma boa leitura de ambiente. Então, ele identifica o que está acontecendo consigo, mas também identifica ao seu redor para, então, tomar uma atitude que vá saciar suas necessidades. Para, então, ir para a ação que vai fechar as gestaltes que estão abertas. Tá? Olha a importância da gente desenvolver essa habilidade, de fazer boas leituras de campo. Tá? Se essa demanda for conceitualizada como estática, se a natureza for conceituada como algo eterna e imutável, então a evolução é uma série linear infinita de melhorias e aptidão, algo no qual pode-se infinitamente chegar cada vez mais perto ao longo do tempo. E aí ele vai dizendo que essa ideia ela pode ser comparada muito mais, a vida muito mais, além de ser estática, não é estática, a vida é muito mais comparada a uma dança mortal, não é uma evolução estática.
né, em que a gente vai evoluindo estaticamente até chegar à nossa perfeição. Não, a natureza tem altos e baixos e se transforma o tempo inteiro. Ora, se fosse algo estático, os dinossauros estariam até hoje. Se fosse algo estático e imutável, não existiria extinção de espécies, elas perdurariam, elas só iam evoluindo por mais. Tá? Então não é assim. Ele diz que a natureza não é algo imutável e estável. Ele diz que a natureza tem uma característica de uma dança mortal. A nossa capacidade de adaptação é exatamente pela instabilidade da natureza. E aí ele diz que é muito ingênuo a gente achar que a vida é essas paredes de concreto, né, de alguém que viveu a vida inteira dentro de uma cidade, ao mesmo tempo que é muito inocente achar que a vida é um mar de rosas da natureza e que a natureza é bela. Ele cita que a natureza é cruel, ela também é cruel. Ela fornece alimento? Fornece, mas ela também fornece o Covid-19, ela fornece o HIV, ela fornece o Ebola e tantas outras doenças aí. E maremotos, e terremotos, e desastres naturais que ceifam milhões de vidas. Tá? Então ele fala assim, é pela existência de tais coisas, né? Dessa agressividade também da natureza, dessa área agressiva e mortal da natureza, é também por causa disso que tentamos modificar o nosso entorno, protegendo os nossos filhos, construindo cidades e sistemas de transporte e produzindo alimentos e energia. Se a mãe natureza não fosse tão determinada em nos destruir, seria mais fácil existirmos em simples harmonia com seus ditames. Ora, ele deixa claro que a vida não é bolinho. Ele está dizendo, a vida, ela é perigosa. E se a gente não estiver disposto a enfrentar a vida com seus perigos, a gente vai perecer, tá? Nós estamos aqui com 3 minutinhos para fechar. E nós temos ainda 12 páginas. E eu acho que é muito importante a gente finalizar essas 12 páginas. Então, acho que a gente pode finalizar, parar a nossa reflexão aqui na página 14 e seguir da 15 para 27 depois do próximo encontro, né? Porque a gente para nessa reflexão de que a natureza é de fato perigosa, porque nas outras páginas ele vai fazendo para nós um convite para a gente se transformar em um monstro. Ah, William, e assim, só para antecipar, tem uma frase aqui que eu grifei, ela veio assim: as hierarquias de dominância são mais velhas do que as árvores. Sim, 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 sempre existiu, né? Sempre existiu. Por isso o convite no final do livro, do capítulo, torne-se um monstro, mas saiba controlá-lo. Saiba que você é capaz, né? Sai dessa. Vou dar uma de Márcia sensitiva agora. Para de ser louca, né? E torne-se um monstro. Assume que você tem um potencial assassino dentro de si, mas controle-o para viver em sociedade. Sai da inocência. A criança é inocente, o adulto não. O adulto enxerga o perigo, ele sabe o que é perigoso, então saiba se defender, posicione-se. Não importa o lado, mas posicione-se. Né? A ingenuidade é que faz você ir se curvando. A ingenuidade faz você ir se curvando, porque a criança não dá conta, o adulto dá. Né? Então, melhor você ter. Eu lembro uma vez do Luiz, eu assisti uma live do Luiz Henrique, do pessoal do Vida Mais Leve lá, eu adoro aquele rapaz. E ele falou assim uma vez: eu prefiro muito mais lidar com uma pessoa que tem um estado pai crítico o tempo inteiro do que lidar com alguém que tem um estado vítima o tempo inteiro.
O pai crítico, ele tem muita força. Porque se você talhar esse indivíduo, ele tem uma força gigantesca. Ele só precisa controlar o cruel que está dentro dele. O Vida Agora, Simples é no Instagram? Vida Mais Leve é do Instagram. Chama Luiz Henrique o nome dele. Ele fala assim, Ele é ótimo, igual o William, traumatiza mais ainda, ele é fantástico. e ele é lindo, né? Ele é lindão. E o marido dele também é super legal. É. E ele fala assim que é preferível estar alguém, né, que está o tempo inteiro na postura do perpetrador, muito melhor conviver com alguém que está na postura do perpetrador do que com quem está na postura de vítima. Porque a vítima, ela vai te perpetrar sem assumir a responsabilidade. O perpetrador, não. Ele está ali declarado que ele vai dar na sua cara. Então, você sabe com quem você está lidando. Né? E esse perpetrador, ele já adquiriu tônus, ele tem força. A vítima não assume a força que tem. Né? Então, acho que o convite que o Peterson deixa aqui no final desse capítulo também é: torne-se um monstro, né? Mas saiba controlá-lo. Entenda que você tem uma onça pantaneira aí dentro de você. Né? A Tatiana tem uma onça mesmo. Tem uma onça dentro, você tem, assume a onça que está aí dentro, assume, né? Bota essa onça para fora, mas na hora certa, né? Tem o horário e saiba controlá-la para dar conta de viver aqui em sociedade, né? Tá, a gente termina de ler o capítulo no próximo encontro, então. Tá bom? Vou tirar uma foto nossa, peraí. Nossa, acabei de sair da academia. Hã? Acabei de sair da academia, tudo acabado. Atenção. X. Aí, mandar lá no grupo. Um beijo para vocês, então. A gente se vê Obrigada, daqui a William. uns dias. Beijos. Tchau, menina. Tchau, tchau.